Olá, eu sou o professor Tiago Lima e você está no História Indica. Essa semana no Brasil em Casa eu recebi a professora Sabrina Santos e o tema foi a respeito das eleições de 1989 e a influência da revista Veja nas eleições de Collor. E ela deixou pra gente algumas indicações. Segue o vídeo dela. Oi, gente, hoje eu vim participar do História Indica, pedido do Thiago, né, do História em Casa, e vim trazer para vocês aí algumas indicações sobre o nosso tema, né, que foi como que a mídia jornalística influenciou nas eleições de 1989, né, nas eleições aí em que o Collor, Fernando Collor de Mello, acabou saindo vencedor. Então, eu trouxe para vocês Brasil, uma biografia para você entender um pouco da história do Brasil e desse contexto como um todo, né? O que aconteceu antes dessa eleição, o que aconteceu depois, quais foram aí os desdobramentos da eleição de 89. Trouxe também mais uma indicação, que é essa indicação aqui, ó, Modernização, Ditadura e Democracia, que também vai fazer esse contexto aí, vai contextualizar de 1964 até 2010, vai mostrar um pouco como que foi construída a nossa história aí, né? Inclusive o pós-impeachment do Collor. Para pesquisa sobre o Collor, eu utilizei a revista Veja, né? Então, utilizei essa Veja aqui como o meu referencial aí de pesquisa, né? Para a gente tentar entender como que a mídia ela influenciou nas eleições de 89 e como que ela ainda influencia, né, no nosso dia a dia. É lógico, quando eu fiz a pesquisa, a gente estava em outro contexto histórico na época, né? Já tem um tempinho já que eu fiz essa pesquisa sobre as eleições de 89 e o poder da mídia. Porém, eu acho que é super atual se a gente for pegar o nosso contexto hoje, né? Hoje, além da mídia jornalística impressa, nós ainda temos o contexto aí das mídias sociais que influenciaram diretamente, inclusive, na nossa última eleição. Então, esses dois livros aí, eles estão sobre a direção e observação da Lilia Schwartz. Então, vale a pena, né, ler e compreender o Brasil num todo, assim, né? A Lilia, ela mostra um pouco dessa nossa realidade brasileira. E eu vou dar outras indicações, tá? Vou pegar aqui o referencial para mostrar para vocês, ó, peguei do projeto original ainda, com as marcações aí para eu fazer as correções. Então, assim, além dessas que são leituras, né, contemporâneas, vieram depois da pesquisa, outro material que eu consultei foram alguns documentários que estão aí no YouTube, são disponíveis lá. O principal documentário que eu analisei foi o Muito Além do Cidadão Kane, que fala sobre essa questão da utilização da mídia aqui no Brasil, a questão das múltiplas formas de manipulação, né? Como que a mídia ela sempre esteve presente por trás das eleições, como que ela participa aí do processo político brasileiro. Então, nesse documentário, que se não me engano, é um documentário até mais antigo, é do ano de 1994, vai ter essa contextualização, essa discussão aí, né, de como que a mídia, em especial uma emissora muito grande, como que ela trabalha essa questão aí das eleições, da manipulação política aqui no Brasil. Outra leitura que é importante, né, que está ainda disponível aí na internet, são leituras da revista Veja da época. Eu utilizei a Veja como a minha fonte de pesquisa aí. Outro livro importante para a gente ler, que eu não tenho aqui esses livros agora que eu vou indicar, tá? Mas estão disponíveis aí, inclusive em PDF, para quem se interessar. É A Mídia, segundo Peter Burke, de 2006. Uma história social da mídia precisa ser vista como um sistema em contínua mudança, que possui elementos diversos e desempenham maiores ou menores papéis. Então, ele vem fazer essa discussão aí sobre a mídia de um modo geral. Outro livro bem interessante para contextualizar essa questão da utilização de documentários, de filme,
é o livro História e Cinema, do Marc Ferrot, de 92, né? Ele serve para falar um pouco dessa questão da imagem, de como que a história, ela se apropria de utilizações da imagem, como que também o cinema se apropria da história, então ele faz essa discussão, tá? Outra questão, outras bibliografias importantes. Tem o Poder do Jornalismo, que vem falar também sobre a questão da influência jornalística na construção da realidade social, né? É uma obra aí de Mayra Rodrigues Gomes, do ano de 2003. Nós também vamos ter o livro do Ciro Flammarion, de 97, que são Os Domínios da História, Ensaios de Teoria e Metodologia, né? Ele foi o livro fundamental para estruturar a escrita aí desse projeto. Outra questão para a gente entender também o contexto político, cultural, social da época. Na época eu fiz a leitura aí da obra do Mário Sérgio Conti, Notícias do Planalto, A Imprensa e Fernando Collor. Então, e tem outro também que fala sobre o Dossiê Brasília, Os Segredos dos Presidentes. Então, assim, para a gente entender essa participação política, né? Eu vou inclusive mandar aí, pedir pro Thiago colocar, olha, tem mais uma série de referências interessantes aí que vocês podem pesquisar para poder contextualizar esse período aí pré-eleição de 1989, como que a mídia ela influencia diretamente na construção, na criação de um candidato perfeito, de um candidato que vai atender aí as demandas da elite da época, um candidato que é fruto da elite, até então desconhecido no estado de Alagoas, né? Era governador, mas era desconhecido aqui da região sudeste, e como que a mídia, principalmente a mídia escrita, ela cria essa história aí do candidato perfeito, o caçador de marajás, aquele que vai mudar a realidade do Brasil. Tá? Então eu fiz essas 4 primeiras indicações, vou mandar a lista das próximas indicações aí para vocês, e eu espero que todo mundo goste. E se tiver dicas também sobre esse assunto, escreve aqui pra gente nos comentários, tá bom? Abraço e muito obrigada, Thiago, pela oportunidade. Isso, então a gente viu que ela deixou bastante material aí, tem revista, tem documentário, tem livro, então vamos fazer as leituras. Se tiver alguma indicação, deixa aí também nos diálogos e a gente vai conversando e construindo história junto. Abraço, até a próxima.